Boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer a presença de todos no webinar de hoje. Temos aí mais 5 minutinhos, vamos aguardar esses 5 minutinhos até às 19 horas para a gente iniciar, tá? Daqui a pouquinho estaremos começando. Beleza, vamos começar então. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é o fluxo de trabalho em geologia. Me apresentando, meu nome é Marcela Godoy, sou gerente técnica da área de exploração para Datamine para a América Latina. E junto comigo nós teremos dois mais apresentadores que vão me ajudar a apresentar esse assunto bem interessante, que é o Luiz Cadacha, nosso geólogo e consultor da Datamine, e também o Guilherme, que é nosso geólogo e consultor, o Luiz Cadacha para a área de geologia e o Guilherme para a área de banco de dados, tá? Essa apresentação, a gente sabe que os processos utilizados na mineração são processos muito complexos, né, que vai desde da parte de exploração mineral, da pesquisa, passando por toda a parte de interpretação dos dados geológicos, né, que tem tanto a parte de exploração avançada quanto a parte operacional. Aí a gente entra na fase mais avançada, que é a fase de modelagem e recursos, estimativa de recursos, entra dentro da parte operacional, né, de curto, médio e longo prazo, e aí a gente tem subdividido em duas grandes áreas, que é o open pit, mina a céu aberto, e a mina de subsolo. E essas duas grandes partes estão todas ligadas à área operacional. E finalizando essa linha de processo, a gente tem toda a área de logística, que vai fazer o gerenciamento desse minério desde o momento que ele é explotado até o momento que ele é entregue a seu destino final. Vamos falar aqui um pouquinho, só bater um papo com vocês, né, sobre quais as dificuldades que a gente acha, né, que a gente já identificou, que a gente tem experiência na parte de gerenciamento e produção da informação. Boa noite a todos. Bom, pegando o gancho da Marcela, uma dificuldade muito comum, né, que nós observamos é a utilização de diversas ferramentas para chegar a um resultado desejado. Muitas vezes os dados eles apresentam vários formatos, né, que muitas vezes foram coletados em épocas diferentes, até mesmo por fontes diferentes, ou mesmo herdando, né, de empresas distintas, né. Além da falta de um sistema gerenciador centralizado, até mesmo com uma plataforma fácil mesmo, que geólogos, técnicos podem utilizar, que seja de preferência rastreável, segura e democrática para a empresa armazenar os dados. Além de um problema, né, que é muito recorrente, que a gente vê muito na mineração, que é a falta de padronização da informação, que posteriormente pode acarretar muitos problemas nos processos que vão sucedendo. Não, Guilherme, o que você falou assim está super certo, e isso a gente também identifica nas áreas de pesquisa mineral e exploração, né? Um monte de aplicativo que se baixa para poder fazer um levantamento no campo. Tem também a questão de que para cada função, cada informação que você interpretar, você usa um software diferente. A exploração ela é muito conhecida por juntar pedacinhos, né? Um software para isso, outro software para aquilo, outro software para outro tratamento, e acaba a coisa virando uma coxa de retalhos. Né? É um monte de formato que você pega a informação, né, que no início da exploração é aquela informação que você pega gratuita no site, no seu órgão de serviço geológico, aí vai juntando e você tem que ter aquele monte de software que identifica cada formato. E a coisa, ao invés de integrar, ela fica toda segregada. Né? Então, é um desafio muito grande pegar informações de diversos formatos, de diversas formas, e trazer para uma plataforma fácil, única e democrática. Né? Fora que padronizar essa informação é um desafio enorme. Eu acho que o Luiz também concorda com esse meu ponto de vista. Eu concordo sim, Marcela. E puxando também o que o Gui disse, né? Muito dos nossos clientes, eles reportam esse tipo de problema, né? Principalmente quando eles não têm um recurso de banco de dados, né? E não tendo esse recurso, isso trava o fluxograma, né? Dentro da parte da geologia na qual a gente trabalha, né, com modelagem estimativa, onde o geólogo responsável por essa etapa,
ele acaba tendo que perder tempo fazendo validações que um banco de dados já faria. Aí ele tem que perder tempo fazendo isso, né? Tirando o foco do trabalho que realmente vai importar para ele, que é a modelagem estimativa, né? E nesse sentido, além dele ter que perder esse tempo, ele vai acabar gerando um resultado, né? Que é um dado que está validado por ele, entretanto não está auditável, né? Então esse trabalho acaba tendo, vai precisar fazer um retrabalho posteriormente. Isso. Não, com certeza. E aí eu acho que tudo entra aí no conceito ideal do fluxo de trabalho, né, Luiz? Exatamente. E esse fluxo de trabalho com soluções integradas, a gente montou um esqueminha aqui, né, para conseguir apresentar de forma clara, onde, como um ponto central, a gente tem o banco de informações, né, o banco de dados, para fazer para assegurar essa informação geológica. Eu vou fechar minha câmera aqui também para dar mais atenção ao slide. E esse ponto central, então, ele assegura a informação geológica e em torno do ponto central, a gente tem os processos de gestão da informação, passando primeiramente pela aquisição da informação, né, podendo ser furos de sondagem, amostras de solo. Essas informações, então, elas passam por uma análise química, né? O resultado dessas análises químicas, elas vão precisar ter um controle de qualidade, e esse controle de qualidade, por sua vez, vai alimentar o nosso sistema de informação, né, de aquisição de dados e gerenciamento dessa informação. Quando a gente... Pode voltar um pouquinho, Marcelo? Por gentileza. Pode voltar no fluxo? Aí. Quando a gente olha para fora para fora um pouquinho mais para fora do fluxo, né, onde a gente tem mapeamento geológico, análise para definição de alvos e mapeamento em campo, a gente está falando mais de exploração, né? Onde a partir de trabalhos de campo a gente consegue confeccionar mapas geológicos, sendo eles de superfície e de subsuperfície também, que auxiliam na definição dos novos alvos, né? Então esse é um fluxo contínuo. E esse fluxo, ele alimenta e também é alimentado pela base de dados, que por sua vez, cada etapa individualmente, ela vai influenciar na outra. E por fim, esse último círculo maior seria o círculo do recurso, onde eles também, obviamente, são alimentados pela exploração e pela base de dados, onde todas as informações elas vão ser concatenadas para a criação de modelos tridimensionais que serão utilizados posteriormente na estimativa. Esses modelos estimados, eles devem voltar para o banco de dados, né? Uma vez estimados, devem voltar ao banco de dados para serem analisados com os dados originais do banco, né? Então esse fluxo ele vai se retroalimentando continuamente, né? O fluxo ele não vai parar. Onde a gente tem essa chave grande aqui do lado, que a integração da informação, né? A integração dessa informação de diferentes etapas e processos, ela vai auxiliar tomando um maior suporte aí, né? Dando mais embasamento para a gente conseguir tomar as decisões necessárias. Então aí pode passar já. Bom, a solução de gerenciamento de dados geológicos da Datamine, pode passar, Marcelo, por favor. Bom, a solução de gerenciamento de dados geológicos da Datamine, ela... só volta o vídeo, por favor, Marcelo. Essa não precisa soltar ele. Bom, a solução de gerenciamento de dados geológicos da Datamine, ela fornece opções que englobam toda a parte de coleta, gerenciamento, análise, QAQC, consultas, relatórios diversos e, posteriormente, a extração da informação da base de dados, para utilização em outras soluções da própria família Datamine. Nesse vídeo, eu estou com a versão mais recente da nossa solução de gerenciamento de dados geológicos, a versão 10, no qual eu vou mostrar para vocês como que funciona o fluxo de trabalho. O sistema está preparado para receber dados geológicos de diversos tipos de commodities. Mas nesse vídeo, eu vou inserir informações no DHLogger de programação de sondagem, cola, coordenadas, perfilagem, descrição geológica, dados estruturais
e fotos de testemunhos de sondagem. E como responsável pelo banco de dados, eu tenho permissão para inserir todas essas informações. Mas vocês podem definir o que cada responsável pelos dados irá inserir de acordo com o seu projeto, assim como definir qual idioma utilizar nos seus dados. Nesse banco, eu estou utilizando o idioma inglês como padrão. Marcelo, se puder voltar o vídeo, por favor. Pode voltar ele todo, por favor. Ok. Bom, inicialmente é feita a minha programação de sondagem. Ela pode ser gerada vinda de soluções da própria datamine ou via importação, como mostra o vídeo. Com isso, possibilitando a padronização de nomenclaturas e evitando erros. Essa nomenclatura ela pode ser gerada automaticamente ou o responsável pode mudar na hora de execução. Como vocês estão vendo, eu estou renomeando esses furos. Eu posso acompanhar o status dos meus furos e furos não executados, eles ficam registrados, evitando que a criação de furos com a mesma nomenclatura. Criado o meu planejamento, a minha programação de sondagem, eu parto para a minha tabela cola. Aqui, na tabela cola, vão vir os meus furos da minha programação e os furos com status de checked out são furos utilizados, que serão utilizados pela Marcela e pelo Luiz. Os campos que já vêm preenchidos, eles vieram da minha programação. E os campos que estão sendo preenchidos, né, que o vídeo vai mostrar que já estão sendo preenchidos, são campos que eu só posso preencher após a execução do meu furo. Uma coisa que é legal ressaltar é que essas configurações são independentes da datamine. O responsável ou os responsáveis pela base de dados, eles são treinados e têm plena capacidade de fazer essas configurações. Dados da tabela cola preenchidas, eu parto para a minha informação. Primeiramente, eu importo os dados de coordenada. Segundo, eu importo os dados da minha perfilagem. Bom, eu volto, você pode ver os dados da minha perfilagem. Uma coisa que é legal ressaltar que tanto as tabelas e as colunas elas podem ser configuradas de acordo com a sua necessidade. E as coordenadas, o sistema permite a conversão de coordenadas, e ambas ficam armazenadas na minha base de dados. Eu parto para a minha descrição geológica, onde eu insiro inicialmente o dia até, eu insiro a minha litologia, eu insiro o número da metodologia, o responsável pela descrição e quando foi descrito. Essa tabela ela possui regras de validação do sistema e possibilita a entrada de gaps e overlaps, por exemplo. Tanto as regras de validação quanto as colunas, elas são totalmente customizáveis de acordo com a necessidade de cada projeto. Descrição, finalizada a minha descrição, vocês podem ver que no canto superior esquerdo eu tenho uma escala, que eu posso verificar todas as minhas metodologias. Além das tabelas previamente mostradas, que são tabelas de sistema, eu posso criar tabelas customizadas, como essa de dados estruturais, que assim como a tabela de descrição geológica, ela é muito intuitiva e fácil de inserir a minha informação. Além dessas tabelas, o sistema me permite inserir fotos dos meus testemunhos de sondagem. Como vocês podem ver, eu posso inserir a minha foto via importação, como mostra o vídeo, eu seleciono a minha foto e jogo ela para dentro da minha base de dados, ou eu posso fazer essa importação via interface ou via importação. Aí eu carrego a minha imagem, como vocês podem ver, ou, além disso, eu passo para o meu plano de amostragem, onde eu posso inserir as minhas amostras originais, fazer as minhas amostras de controle de qualidade, as minhas amostras padrão. Plano de amostragem gerado, eu posso gerar as minhas etiquetas. Essas etiquetas, elas são totalmente customizáveis de acordo com a necessidade de cada projeto, como eu estou gerando nesse vídeo. Etiquetas geradas, eu posso visualizar ela nesse campo, no canto superior inferior direito. Etiquetas geradas, eu posso gerar o meu despacho, né? Eu posso gerar o meu despacho, eu posso gerar a minha carta de regressão analítica, como mostra esse exemplo. A carta de regressão analítica ela é totalmente customizável de acordo com o meu projeto. Bom, resultados disponíveis, o responsável pela informação, ele pode importar os resultados para dentro da minha base de dados. Feito isso, a pessoa qualificada ela pode gerar diversos tipos de gráficos de QQC
e validar a qualidade da análise realizada pelo laboratório. Pode passar, por favor, Marcela? A gente pode pausar. Bom, o Report Manager, ele se trata de um robusto módulo também presente no meu software de gerenciamento de dados, no qual ele me permite criar gráficos de KQC, relatórios, dashboards, consultas simples ou complexas que podem ser geradas sem a necessidade de um domínio em programação. E como eu vou exibir para vocês, ele permite visualizar gráficos, consultas, dashboards, previamente configurados com apenas um clique. Pode iniciar o vídeo, por favor. Bom, inicialmente, aqui em atividades, eu posso gerar gráficos diversos, como Z-Score, gráfico de padrões, gráficos de duplicatas, QQplot, gráfico de tempo de resposta do laboratório, que eu posso separar tanto de forma mensal, semanal ou até mesmo anual. Eu posso criar consultas, como essas consultas, é uma consulta simples, onde eu vejo as coordenadas dos meus furos. Eu posso criar uma consulta, onde eu vejo a descrição geológica feita por geólogos do projeto. Eu posso fazer uma consulta também, onde eu visualizo os resultados recebidos pelo laboratório no ano corrente, como vocês podem visualizar no vídeo. Essas consultas elas servem até mesmo para o modelo geológico posteriormente ou para relatórios diversos. Além disso, eu posso criar dashboards, onde eu visualizo no canto superior esquerdo um gráfico de padrão, a minha consulta de descrição por geólogo, e partindo dessa descrição, eu posso gerar um gráfico de pizza ou até mesmo um gráfico de barra. Uma vez que o dado já foi coletado, consolidado, validado e analisado, ele fica disponível para ser utilizado nos outros processos. Pode passar, Marcelo. Bem, com esse processo, né, tudo que foi feito e gerenciado pelo banco de dados, né, que é o nosso core, como o Luiz explicou, é o centro de todo o processo, a gente vem para a próxima fase, que é a interpretação da informação. Né? E você conectando direto no banco de dados, pegando essa informação de uma base única, de uma base confiável, auditável, igual o Guilherme nos explicou, para fazer os outros passos se torna um processo muito mais transparente, muito mais otimizado, ganhando com isso daí processamento e confiabilidade na informação, porque essa informação ela está centralizada em um só lugar, controlada por um login, por uma senha, de modo que outras pessoas que não tenham essa permissão não conseguem ver essas informações em outros softwares. E você pegando, né, o seu software de mapeamento, né, a sua solução, para poder conectar direto ao banco de dados, você ganha muito, né? Porque atualizou o banco de dados, todo o seu software, né, a sua solução de mapeamento, ela é atualizada de maneira automática. Então, ao você fazer, né, o seu projeto de sondagem, os furos que você está visualizando nesse projeto são os furos mais atuais que foram descritos. Né? Então, pegando qualquer tipo de informação que você tenha no projeto, né? Desde as informações básicas, que é a informação da boca do furo, do desvio, e as informações de descrição, né? De resultados de laboratório, de alterações, litologias, estruturas, seja a informação que for, essa informação ela está toda validada e, como diz o Guilherme, aquilo ali já já foi checado, né? Já foi retirado para você fazer sua interpretação. Então, a partir do momento que você conecta essa informação ao seu software de mapeamento, você pode elaborar sessões, né? Sessões tanto lineares, quanto sessões polilineares, quanto sessões múltiplas, para começar a fazer sua interpretação. E essa fase de início de interpretação é muito importante, principalmente para a fase que você está integrando toda a informação, né, numa solução única, e você também quer começar a fazer sua interpretação para detalhar o seu alvo, para detalhar o seu corpo de minério. Então, tendo a possibilidade de um software que conecta no banco de dados, faça a minha interpretação, e com isso eu já tenho tudo já com o mesmo padrão estabelecido, eu já tenho todo o meu dado com uma identidade gráfica única. Né? Então, eu faço aqui toda a minha interpretação da minha litologia baseada na descrição que foi feito no meu banco de dados, e com isso, através dessa solução, né, eu consigo levar tudo isso para o módulo de 3D,
né? Eu vejo tudo já num plano de 3 dimensões, no qual eu posso integrar também com as diversas outras informações que eu tenho de diversos outros softwares e fazer o meu sólido, né? Para chegar no próximo ponto, que seria o ponto já de geologia avançada, operacional, curto, médio e longo prazo. Uma outra parte importante também para você ter nessa solução, né, nessa fase de pesquisa e exploração mineral, é nesse mesmo software que você conecta no banco de dados para pegar todas as suas informações e fazer, né, toda a sua interpretação, você também poder integrar aquilo que eu falei, nas informações que você coletou em sites diversos, né? Você pode georreferenciar as suas imagens, né, dentro do software, integrando com toda aquela outra informação que você pegou, e ao georreferenciar, você também pode interpretar. Só que eu não vou interpretar essa informação de uma maneira aleatória, né? De uma maneira sem padronização, porque o que a gente está falando aqui é integrar, né, para otimizar meu processo de maneira ordenada e padronizada, de modo que eu tenha mais subsídio para tomada de decisão. Então, eu pegando o padrão que eu usei dentro do meu banco para descrição da sondagem, para fazer a interpretação da minha seção, e agora para o mapeamento, eu mantenho integrada também a minha identidade visual, né? Então, eu tenho tudo de maneira integrada, padronizada e, o mais importante, validada, porque os mesmos códigos que eu usei para a minha descrição, na hora que eu fiz a minha descrição de sondagem, eu vou usar aqui também, né? Então, o código que eu utilizo lá, eu utilizo aqui também para a minha descrição, e com isso eu evito os erros também, né? Erros de digitação, erros de códigos, mesmos códigos de maneira não padronizada. E uma coisa muito legal também é que a informação já vem já pronta do próprio geólogo, né? Eu não preciso de outra pessoa para poder tornar essa informação digital e disponível para todo mundo, né? Essa informação já vem já disponível de maneira integrada para o próprio geólogo. E para tornar essa informação já disponível pelo geólogo, nessa solução também ter uma integração com o meu dispositivo de mapeamento em campo. Então, eu posso pegar, quando eu for, né, no campo ou fazer uma verificação, eu pego essa informação que está dentro do meu computador, né, eu defino o projeto que eu vou fazer o meu trabalho de campo, eu faço um check-out dessa informação. Essa informação em checkout, ela gera um arquivo que eu vou mandar para dentro do meu dispositivo móvel. O mais legal é você ter a opção de mandar, tanto pela nuvem, né, quando você tem a facilidade de uma conexão online, tanto por cabo, né? Se você está num projeto muito longínquo, você não tem internet, você não tem nada, você pode transferir essa informação de maneira offline. Fiz o meu mapeamento, né? Eu fiz a minha interpretação geológica, a minha coleta de amostra, tudo direitinho, acabei, eu exporto essa informação de novo para o arquivo, que vai ser mandado novamente para o desktop. E aí já, ou no meu acampamento, né, ou a pessoa responsável no escritório, verifica toda essa informação e de maneira já transparente, conectado com todos os meus dados que estão lá no meu servidor de banco de dados geológico, ele já é atualizado. Então, você tem um fluxo de dados contínuo, como o Luiz falou naquele nosso fluxo, ele é circular, né? Ele nunca para, e confiável, porque sempre todos os processos são controlados e são validados. Aqui é um exemplo, né, de mapeamento que a gente pode fazer no próprio campo. Né? A gente tem ferramentas que são muito úteis para nos ajudar a controlar, né, como vou adquirir a informação, como eu vou visualizar controles gráficos, por exemplo, o controle por mapa temático. Então, se eu definir o controle por mapa temático, eu vendo uma certa informação, eu já posso dizer, né, por exemplo, aqui eu tenho informação amarela, que são furos em andamento, a informação vermelha aqui são furos planejados, e eu consigo ver qual furo que eu planejei, né, aquele furo que o Guilherme mostrou lá no banco de dados, e uma vez que ele terminou, olha, eu mudei o status, esse furo está completo, ele ficou verdinho. Né? Então, é uma maneira gráfica e muito otimizada de, estando lá no campo, eu controlo tudo e eu vejo a minha informação.
toda informação que eu descrevo, né, seja pontos de amostragem ou também pontos estruturais, eu posso atrelar fotos, eu posso fazer descrições com pick lists já validadas, eu posso fazer também descrições, eu posso usar a voz para poder otimizar minhas descrições no próprio celular, de modo que eu não precise ficar escrevendo, né? Eu falo e eu vejo a descrição já de maneira automática. Então, tudo isso numa ferramenta única me permite que quando eu chegar no escritório, a ferramenta já está pronta para eu poder fazer aquela interpretação, definição do alvo e ir para o próximo estágio. Esse próximo estágio, eu cheguei, né, verifiquei toda a informação que eu tenho, verifiquei tudo que foi coletado, né, e agora eu vou atualizar todos os meus dados que eu tenho no meu servidor de banco de dados, tá? Sejam dados de mapeamento, sejam dados de coleta de amostra, sejam dados de pontos estruturais, todas as informações do campo. E aí eu já tenho tudo pronto para poder fazer a minha próxima etapa, de uma maneira muito transparente e muito otimizada. Bom, o Sample Station se trata de um módulo que também está presente no GDMS, assim como os dois módulos mostrados anteriormente, o DHLogger e o Report Manager, que o Sample Station é utilizado para coletar, armazenar, analisar e relatar todo o campo de amostragem de superfície de dados coletados em diversos tipos de projetos. Pode soltar o vídeo, por favor, Marcelo? Os dados exibidos, eles foram previamente criados no mobile e retornaram para o GDMS, onde os dados estão padronizados, centralizados e organizados em uma única base de dados. Como vocês podem ver, as amostras são visualizadas de forma simples e intuitiva na interface do Sample Station. Assim como no DHLog mostrado anteriormente, aqui eu posso gerar as minhas etiquetas, o meu despacho e posteriormente fazer a importação dos resultados analíticos quando o laboratório disponibilizá-los. E todos esses dados são gerados de forma segura, auditável e rastreável em todos os processos que foram apresentados anteriormente. Pode passar, Marcelo. Bom, então feito isso, né, o banco de dados integrando as soluções aí entre banco de dados e exploração, a gente acaba passando aí para a próxima etapa, né, que seria o fluxo da geologia com modelagem estimativa. Então, primeiramente, o que a gente tem que fazer é conectar o software de modelamento com o banco de dados, né? Isso pode ser de maneira customizada, atendendo a cada necessidade, né, do cliente, onde você não precisa se preocupar com a validação do dado, porque ele já vem de um banco de dados centralizado, então você tem apenas o trabalho de salvar as suas informações e, claro, as informações que você vai precisar para trabalhar com um software de modelamento. Então, como vocês estão vendo aí, a gente conectou o banco de dados, salvando as tabelas, e posteriormente, a única coisa que a gente vai precisar fazer é executar um processo para representar essa informação dentro do ambiente tridimensional. Pode passar. Pode passar? Aí. Beleza. Então, chegamos na etapa do modelamento, né? E nessa etapa, se a gente necessitar de uma maior atenção do profissional que está responsável por essa demanda, né? A gente tem uma possibilidade, né, de executar modelagem clássica, né, explícita pelo usuário, onde ele tem um controle total sobre os dados modelados, né, tanto como superfícies, que é o que a gente está fazendo nesse vídeo, utilizando o mesmo banco de dados, né, validado da base central, importado na ferramenta de modelagem e utilizando essa metodologia para desenhar a geologia. Então, após fazer esses links, a minha geologia já está definida e apesar de diferentes métodos de criação de modelo geológico, né, feitos em diferentes soluções, destacam-se aquelas soluções que a gente consegue fazer, a gente consegue tomar a decisão de qual metodologia
a gente quer aplicar para o nosso dataset, né? Então, no caso, aqui, tanto a modelagem implícita quanto a explícita, né, elas são uma realidade. Tudo em uma só solução para, né, deixar um pouco mais fácil aí o nosso fluxograma. Pode passar para o próximo? Pode passar, Marcelo? Então, chegando na etapa do modelo de blocos, né, feito as minhas unidades geológicas, é necessário, né, que a gente construa esse modelo com blocos, né? E para isso é necessário a gente ter uma ferramenta versátil, onde essa ferramenta se adeque às condições naturais do depósito, né, e não o contrário. Se for necessário trabalhar com modelos de blocos rotacionados ou subblocos para dar uma maior aderência ao meu modelo, isso não pode ser um problema, né, e sim uma solução. Como vocês estão vendo aí, esse modelo ele já está subblocado, ele não precisa ser rotacionado, mas ele precisa ser subblocado para justamente dar essa maior aderência entre as wireframes e os blocos. Pode passar para o próximo. Então, chegando na próxima etapa, que seria uma etapa mais geoestatística, né, com a análise variográfica, onde a gente também faz essa conexão com a base central. Todo mundo sabe, né, que a gente não é adequado a gente utilizar técnicas geoestatísticas sem uma análise variográfica confiável, né? E se isso se torna uma etapa facilitada, ainda é melhor, justamente porque variografia é complexa, né, difícil de ser feito. Então, nesse caso, a gente utiliza os dados já conectados do banco, podendo realizar essas análises variográficas de maneira interativa, né, com mapas variográficos, como vocês estão vendo aí no vídeo, que se ajustam ao clique do mouse, né, seja na definição dos passos ou das direções de melhor continuidade, seja no ajuste do modelo variográfico, como vocês estão vendo aí, para cada uma dessas direções. Então, posteriormente, você tem a visualização dessa variografia dentro do 3D e já pode seguir para a próxima etapa, que é a estimativa. Pode passar, Marcelo, por gentileza. Então, feita a variografia, a gente necessita configurar os outros parâmetros da estimativa. E esses parâmetros eles podem ser salvos, né, e carregados ao executar uma vez essa estimativa. Então, nesse caso, a gente pode setar cada um dos volumes de busca e fazer a definição das amostras bloco a bloco, né, da estimativa bloco a bloco, para cada um dos volumes de busca. Sem contar, né, com a utilização de declusterização, como octantes, né, da definição dos volumes de busca, e também na definição dos variogramas já calculados para cada uma das commodities, e escolhendo o método necessário, né, seja como estimadores simples, né, com inverso do quadrado da distância, ou também com métodos mais sofisticados, como krigagem ordinária, ou então até mesmo outros métodos, né? Além disso, a gente também consegue definir células de discretização, ou se a gente quer utilizar uma estimativa de subcélula ou só de célula parental. Podemos passar. Então, feito a nossa estimativa, né, é necessário que a gente faça algumas validações. E a primeira validação, é claro, é a visual. Quando a gente coloca o modelo de blocos carregado no 3D, a gente consegue fazer essa validação tanto em 3 dimensões quanto também em 2, né? Utilizando a questão das seções para cortar o nosso modelo estimado e identificar as suas transições de teores. Né? Pode passar para o próximo. Além da validação visual, a gente é quase que obrigado, né, a também fazer validações estatísticas, isso é muito importante. E é necessário que se tenha ferramentas avançadas de validação, onde são colocados os modelos contra as amostras originais
com as variáveis de interesse, né? Então, a gente está fazendo aí diversas validações de média global, análise de deriva, e sempre visualizando em cada uma das direções, né? Tanto em X, em Y e Z. Além disso, né, a gente também gera gráficos do tipo de histograma ou gráficos de probabilidade, assim como os gráficos de teor e tonelagem do modelo. Bem, juntando isso tudo, né, que nós apresentamos, né, desde a parte de aquisição da informação, gerenciamento, a parte de pesquisa mineral e a parte da parte dos modelos e de estimativa, é interessante até ressaltar que todos os dados que utilizamos, né, em toda a cadeia de processos que nós mostramos, desde o que o Guilherme mostrou, eu mostrei o Luiz, é um set de dados único, né, para poder mostrar todas as fases integradas. E para poder fazer esse processo geológico integrado de ponta a ponta, nós utilizamos para a parte de gerenciamento da informação o Fusion, que é a solução de GDMS da Datamind. GDMS é Geological Data Management System, né, sistema de gerenciamento da informação geológica, no qual a gente tem a coleta de informação, a descrição de sondagem, a parte de importação de resultados laboratoriais, a integração com as fotos tiradas dos próprios testemunhos de sondagem, que é aquecer, então tudo isso numa solução única. Toda a parte de exploração mineral, né, que a gente fez a interpretação da informação, a coleta de dados no campo, conectou no banco de dados, interpretou sondagem, gerou sólido, foi executado com Datamind Discover, na sua versão desktop. E na sua versão mobile, né, a versão mobile do Datamind Discover, ela é disponível tanto para os sistemas operacionais iOS quanto para os sistemas operacionais Android. E toda a parte de modelos e estimativa fizemos com o Studio RM Pro. Né, o Studio RM Pro, que vem com a plataforma do Studio RM, né, para toda a parte de modelar dos modelos. Vem o Supervisor e Advanced Shell Stats, que aí vem toda a parte de estimativa e todas as metodologias descritas pelo Luiz. Vantagens, né, de uma solução integrada. A gente tem milhões, né, dentre as poucas que eu posso falar, né, é um fornecedor único, né, para poder dar um suporte em toda a parte da cadeia que você tem. Então, você tem uma pessoa que entende todo o seu processo, uma pessoa que está inserido em todo o fluxo de trabalho que você trabalha. Com isso, o suporte se torna integrado também, que é um suporte único, né, que vai te entender desde você estar adquirindo dado, tá na parte de pesquisa e interpretação, até a parte que você mais precisa, né, que é a parte de controle operacional dos modelos da estimativa. Com isso, a sua produtividade vai aumentar muito, né, que você não vai precisar ter processos intermediários, tudo vai ser feito num processo único, integrado, com segurança, com auditabilidade da informação que somente o banco de dados pode fornecer, e otimização, né, que o tempo que você ia gastar, né, digitando, pegando uma solução de um software aqui, outro software ali, juntando aquilo que eu falei no início, né, os pedacinhos que formam aquele Frankenstein se tornam uma cadeia única, uma cadeia de processos integradas. Então, com a solução da Datamind para geologia de mineração, você otimiza todos os seus processos, né, aumenta a sua produtividade com uma base de dados confiável e auditável, e tudo isso com um único fornecedor. Né? Eu queria agradecer muito a participação de todos. Eu espero que a gente tenha contribuído e dado alguns insights, algumas dicas para vocês, de modo a vocês obterem o melhor de todos os processos e todas as informações que vocês trabalham. É isso aí, pessoal. Também gostaria de agradecer e dizer que a gente está à disposição, né? Se vocês quiserem entrar em contato com a gente para conversar um pouquinho mais sobre cada uma das soluções, né? Dentro das vantagens aí que eu enxergo dentro da parte do Studio RM Pro, né? Realmente o que a Marcela falou, né? É tirar o gargalo de um fluxo que não é contínuo, né? Que ele passa de mão em mão, e quando a gente tem
um fluxo único, a gente consegue, com uma solução boa, né, conseguindo aplicar muitas ferramentas avançadas, né, principalmente para a parte de estimativa, que eu tenho um pouco mais de familiaridade, né, técnicas mais avançadas de estimativa, a gente consegue conseguir aí um resultado muito mais interessante e com uma alta produtividade. Aí, muito obrigado, Vi. Como disse a Marcela e o Luiz, mais informações, se vocês quiserem entender mais sobre a parte de banco de dados, que eu tenho mais familiaridade, sintam-se à vontade para entrar em contato e todas as dúvidas que vocês tiverem, estamos disponíveis para ajudá-los. Gente, obrigada. Até a próxima. Não deixe de responder a nossa pesquisa, que é muito importante para a gente. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode mandar para a gente que a gente esclarece. Tá bom? Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite, pessoal.